Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como cadastrar um novo cliente. Clicando aqui em clientes, nós teremos aqui as informações do nome do cliente, o contato principal, grupos, processos, faturas, honorários recebidos e honorários a receber. O sistema também permite fazer o filtro desses clientes com algumas configurações. Então, pode ser filtrado por usuário, por filtros rápidos, que nós temos alguns aqui, pelos grupos. Então, por exemplo, é possível cadastrar um grupo de cliente, pessoa física e pessoa jurídica, e depois fazer o filtro de acordo com esses grupos. É possível também exportar as informações desses clientes por Excel ou PDF. Aqui, então, nós vamos adicionar um novo cliente. Então, vamos adicionar um cliente de exemplo. Então, nós vamos adicionar o cliente Paulo. Nós vamos atribuir esse cliente ao usuário Dr. João Pinheiro. O endereço, nós vamos incluir aqui somente teste, cidade teste, estado teste. Essas informações elas serão preenchidas de acordo com as informações do seu cliente. Essas informações aqui abaixo, elas são opcionais. Aqui, caso o doutor ou a doutora esteja sentindo falta de algum campo que ache importante no cadastro do seu cliente, essas informações são possíveis ser incluídas na configuração de campos adicionais. Em um outro vídeo, nós vamos ensinar a como incluir um campo adicional. Então, incluindo um campo adicional como, por exemplo, o CPF. Então, nós vamos incluir o CPF nos campos adicionais e ele vai aparecer aqui no cadastramento do cliente. Então, o CPF é somente um exemplo. Então, qualquer informação que o doutor ou a doutora precise que tenha no cadastro do cliente, que não aparece aqui nesse formulário, é possível incluir. Então, aqui, sempre lembrando de incluir as informações e clicar em salvar. Ele vai aparecer aqui nessa tabela o nome do cliente e as informações. O sistema fornece ao cliente uma área de acesso exclusiva. Então, aqui nós vamos ensinar também a como criar o usuário desse cliente. Então, nós vamos clicar aqui no nome desse cliente e ele vai aparecer aqui as informações aqui de contatos. Então, nós vamos aqui adicionar o contato. Então, nós vamos incluir ali o nome do cliente Paulo, sobrenome fictício, um e-mail aqui um telefone de teste também. Essas informações aqui, elas são opcionais. E aqui nós vamos cadastrar uma senha para que o cliente Paulo possa acessar a área do cliente. Então, ele vai acessar com o e-mail cadastrado aqui acima e com essa senha cadastrada aqui abaixo. Então, o sistema ele permite gerar uma senha automática ou incluir uma senha de sua preferência. Então, nós vamos aqui gerar essa senha e tem também a opção onde o sistema envia automaticamente os dados de acesso para o cliente Paulo. Então, se nós deixarmos aqui selecionada essa opção, ele vai enviar automaticamente os dados de acesso por e-mail. Se não deixarmos aqui selecionado, é preciso enviar os dados de acesso de forma manual para esse cliente. Então, nós vamos deixar aqui desabilitado, porque é somente um teste. Então, nós vamos aqui salvar. Com essas informações salvas, o cliente Paulo já tem o usuário e senha para que ele possa acessar a área exclusiva do cliente, onde ele pode ter acesso aos processos vinculados a ele, a conta dele. Então, ele vai ter acesso aos processos, aos andamentos, aos avisos e às mensagens também, envio de arquivos e assim todas as informações pertinentes ao perfil dele. Aqui nós temos algumas informações sobre o cliente Paulo. Então, ele vai ter aqui as informações
que foram preenchidas no momento do cadastro. Aqui ele vai mostrar os processos que estiverem vinculados ao Paulo. Então, nós vamos criar aqui alguns processos de exemplo nos próximos vídeos e eles irão aparecer aqui. Aqui também terá as informações de fatura que são vinculadas a esse cliente. Então, seriam os honorários recebidos. Todas as faturas geradas ao cliente Paulo, elas irão aparecer aqui. Aqui também vai mostrar os pagamentos dos honorários que ele já chegou a efetuar o pagamento. Notas. Aqui nós temos a aba de arquivos. Então, é possível enviar um arquivo ao cliente e quando ele enviar um arquivo também para o doutor ou para a doutora, ele irá aparecer aqui. Audiências e prazos. E aqui as despesas. Então, esse é o painel geral dos clientes e como incluir um novo cliente. Para excluir um cliente, basta clicar aqui, deletar cliente e prosseguir aqui com o excluir. Nós não vamos excluir o cliente, pois é um exemplo e nós vamos utilizar ele nos próximos vídeos.